Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris Eu sou a Vicky. e nós somos o IFSP Cash. No episódio de hoje, temos a honra de receber André Faro Santos, doutor em Psicologia e professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia na Universidade Federal de Sergipe. É também pós-doutor em Saúde Pública e Saúde Mental na Johns Hopkins University e pesquisador na área da Psicologia da Saúde. E atualmente está na lista dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo. E hoje vamos conversar um pouco sobre ser cientista no Brasil e ser psicólogo em meio à pandemia. Seja bem-vindo, André. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Como a gente acabou de citar, agora no começo, o senhor está entre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo. Sendo cientista brasileiro e nordestino, como o senhor vê essa conquista? O senhor acredita que ter estudado em uma universidade pública fez diferença na sua trajetória? Vejam bem, é um orgulho duplo. Na verdade, é um orgulho triplo. Ser brasileiro e figurar lá na lista, nordestino, sergipano e da psicologia, foi motivo de grande orgulho para a gente, para a minha equipe como um todo. E foi uma surpresa, porque na verdade quando eu acordei já tinha várias mensagens e só depois que eu pude descobrir do que é que estavam falando. Essa lista foi uma surpresa para a gente. E figurar, acho que eram, se não me disseram que são 7 bilhões de nomes que foram avaliados, e entrar na lista dos que são mais citados é um motivo de grande orgulho e prazer para a gente aqui. É um pouco de reconhecimento do trabalho da gente, porque o trabalho do cientista ele é meio ingrato às vezes, porque ele demora um bocado até ter algum impacto, até que as pessoas conheçam. Então, com essa classificação que foi feita, isso traz alguma visibilidade, especialmente aqui para Sergipe, que já vem há alguns anos fazendo ciência de qualidade, boa ciência, e que, de certa forma, ainda não tinha sido tão evidenciada quanto poderia. A gente teve 3 professores aqui da universidade e, embora sejamos o menor estado, podemos dizer que somos pequenos notáveis em relação à ciência no país. Sobre ter estudado em universidade pública, é um diferencial fantástico. Acho que sem essa oportunidade seria impossível. Na prática, a universidade pública é o celeiro das melhores mentes do país, um local de excelência para o desenvolvimento, e sem ela, dificilmente nós conseguiríamos galgar o desenvolvimento que já alcançamos e tudo que ainda temos pela frente. Acho que as instituições públicas, você poder fazer um mestrado e um doutorado, que são cursos altamente especializados, com equipes fora de série em todas as universidades, é algo único até em termos globais, né? Quando a gente conhece a realidade de outros países e a gente vê uma coisa bastante simples, que é o custo de se fazer um mestrado, o custo de se fazer um doutorado, e saber que no país a gente tem a possibilidade de fazer isso gratuitamente, é algo fora de série. Sim. E em seu currículo encontra-se uma gama imensa de trabalhos e projetos que foram feitos ou orientados por você. Sabemos que fazer ciência atualmente no Brasil é muito difícil. Então, como você conseguiu chegar a esse patamar? E quais foram suas principais dificuldades? Veja bem, fazer ciência é uma atividade complexa. Eu não diria difícil, ela é complexa a priori. A gente se compromete a desenvolver, criar, conhecer, e é sempre um processo cuidadoso, que leva bastante tempo. Mas no Brasil a gente tem algumas peculiaridades, né? Eu prefiro pensar que você falou aí, de certa forma, em trajetória. Eu prefiro contar minha trajetória não passo a passo. Melhor pensar na trajetória passo a passo. Ao invés de dizer que percorri 1 quilômetro, prefiro dizer que foram 1000 passos que a gente deu, e um após o outro a gente conseguiu alcançar algumas conquistas na área da pesquisa científica. O Brasil ele tem algumas peculiaridades. Eu acho que a principal, independentemente da área de estudo do pesquisador, é as limitações concretas que a gente tem para fazer pesquisa. São limitações de financiamento, limitações de espaço. Então, ciência requer investimento. E o que a gente faz no Brasil
dadas as condições que temos, é realmente tirar muito de condições, às vezes, bem escassas, tá? Por exemplo, a minha pesquisa é uma pesquisa relativamente barata. Na área de psicologia, o que a gente precisa é papel e caneta, de um modo geral. E, às vezes, até para obter recursos, papel e caneta, a gente tem dificuldade para conseguir fazer as pesquisas. Isso se complica ainda mais para os pesquisadores que usam maquinários, insumos, é bastante complexa a realidade deles, e ainda assim a gente consegue despontar na medida do possível dentre bons pesquisadores no mundo, tá? Então o Brasil tem essa dificuldade de fomento. Eu atribuo, né, você falou, como eu disse, da carreira, eu tive ótimas companhias ao longo da carreira. Desde 2013 eu tenho meu grupo de pesquisa, que é o GEPS, UFES, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia da Saúde, aqui da universidade, e que eu pude contar com excelentes alunos de graduação, de pós-graduação, e que sem eles provavelmente eu não teria desenvolvido metade, ou bem mais da metade das pesquisas, porque é por meio dessa parceria que a gente consegue avançar, consegue desenvolver os estudos, especialmente alguns estudos que vou exemplificar para vocês. É assim, nós fazemos pesquisa domiciliar, batendo de porta em porta. Aí fizemos uma pesquisa que visitamos 1.500 casas aqui no estado. E toda essa pesquisa ela se dá sem fomento. Ou seja, todos os recursos foi pela disponibilidade dos alunos de saírem pela cidade, saírem pelo estado, na verdade. A gente tem essa vantagem de ter um estado pequeno, conseguimos ir em todos os cantos do estado e fizemos essa coleta, como é que eu poderia dizer em bom brasileirês, na raça, porque o recurso foi extremamente escasso. Até para bolsas, que é algo fundamental para o desenvolvimento do estudante, é raro e está sendo cada vez menos, tá? Estão sendo cortadas as bolsas e isso dificulta a execução das pesquisas. Um outro aspecto, acho que até o público em geral não tem conhecimento, que também envolve essa questão de fomento, é a questão da publicação internacional. O Brasil, como todos os países, ele é cobrado direta e indiretamente pela internacionalização da produção científica, ou seja, nós colocarmos os nossos trabalhos para que sejam lidos, avaliados em todo o mundo. Nós temos uma limitação de língua, né? O português não é a língua materna, 90% dos países é o inglês. Nós não temos uma formação de base que nos permita fluência no inglês em geral, né? E o primeiro desafio já é a conversão dessas nossas pesquisas para o cenário internacional. E a internacionalização ela é custosa, tá? E, por exemplo, para quem não escreve diretamente em inglês, já há para os pesquisadores desde a graduação os custos com tradução. Além dos custos de tradução, chega um custo que vou falar para vocês quero ver a reação de vocês, que é o seguinte: quando nós temos um trabalho aprovado nas melhores revistas de alto impacto, que é isso que se espera da gente, há um custo de publicação na maior parte delas, e esse custo, pelo menos das revistas que nós da psicologia da saúde miramos, fica entre $1.000 e $2.000 para que o artigo seja publicado. Então, se vocês converterem isso para reais, vocês vão ter uma ideia qual é o custo, né, de uma publicação. E para um pesquisador, essas publicações são fundamentais e nem sempre, eu não posso dizer que nunca, mas também não posso dizer que a frequência é alta, conseguimos dispor de recursos para isso. Quando conseguimos, temos recursos para uma publicação por ano, né, nessas condições, mas também ter apenas uma publicação não é bom para a gente consegue fazer muito mais e somos cobrados por muito mais que isso. E essa é uma realidade que, por exemplo, é uma realidade paradoxal. A gente precisa fazer, produz a pesquisa com a qualidade necessária, mas temos dificuldade ainda na veiculação. Esse é um desafio cotidiano do pesquisador brasileiro. Para se somar isso, o que é que a gente faz? A gente tem buscado
revistas científicas que não cobrem pela publicação. Só que aí entramos em um outro problema. As filas para essas revistas são relativamente grandes. E aí nossos trabalhos chegam a levar 2 anos até serem publicados. Eu mesmo recebi recentemente, tivemos um trabalho aprovado, que a previsão é para final de 2022, início de 2023. Então nós fizemos o trabalho no final de 2019. E isso é uma busca que a gente faz para conseguir veicular nossos trabalhos. Então temos não só desafios com o produto final da pesquisa científica, mas o processo em si é árduo até a gente conseguir veicular. Nessa pandemia, a saúde mental de muitos brasileiros e brasileiras foi afetada. Muitos desenvolveram doenças psicológicas e psicossomáticas, como depressão e ansiedade, e não se sentem aptas a voltar ao normal. Você acredita que após a pandemia, o tabu da visita ao psicólogo ou ao psiquiatra pode deixar de existir? As pessoas vão passar a ver esses profissionais com outros olhos? Veja bem, eu penso que na verdade não seria um retorno ao normal. A gente está chegando a gente vai passar um novo normal. Com certeza 2020 ele vai durar muitos anos. Ou seja, 2020 vai se arrastar ao longo de nossas vidas por alguns anos e esse ano marcará basicamente tudo que a gente faz, o modo que a gente se comporta, a mudança de hábitos, ou seja, um novo normal ele se apresentou e que a gente está nesse processo de adaptação. Porque, por exemplo, se vocês pensarem, ir à escola gripado nem sempre era um impedimento para ninguém, né? Nós sempre tivemos colegas na sala de aula gripados, ou seja, uma doença viral, e que a gente lidava de um modo bem mais tranquilo. Ou mesmo a higienização das mãos, dos alimentos. Hoje a gente já nem pensa mais assim, não seria tão fácil encarar alguém assoprando as velhinhas de um bolo, né? E depois todo mundo pegar uma fatia daquele bolo que a pessoa assoprou. Então é um novo normal que a gente vai vivenciar. E o que a gente está vendo no presente? A gente está numa realidade onde ansiedade, angústia e incerteza ela passou a fazer parte do cotidiano. Então, essa sensação de medo, de ameaça que as pessoas estão sentindo, ela tende a determinar como elas vão se reajustar para o futuro. Quanto à psicologia, eu acho que ela já vinha, eu acho que a psicologia nos últimos anos ela já vem tendo uma entrada maior na sociedade, tanto que o público mais jovem já procura o psicólogo por demanda voluntária. Então, nós estudamos, de um modo geral, que os adolescentes são levados pelos pais aos psicólogos, e na verdade isso está mudando, os adolescentes têm ido, eles têm solicitado, e não necessariamente por estarem vivenciando problemas. Eles vão mais para saúde mental, promoção de saúde, certo? Então eu acho que isso tem se modificado e a pandemia tornou mais aguda essa necessidade, porque as pessoas perceberam que estavam diante de um risco físico severo e ao mesmo tempo isso criou uma sobrecarga com risco mental. É como se tivéssemos também uma pandemia de saúde mental. Você tem aquelas pessoas que estão se expondo fisicamente ao vírus e tem aquelas que estão em casa e que de certa forma apresentam sofrimento mental em virtude da condição de enclausuramento que é necessário para lidar. Então acho que a procura pela psicologia ela tem sido diferenciada, foi incrementada agora nesse período de pandemia, mas eu não consideraria mais tanto um tabu, é uma questão de acesso. Precisamos de mais acesso das pessoas aos psicólogos. A questão da psicoterapia online, hoje a possibilidade de conversar com o psicólogo pela rede tem ampliado bastante e o público tem se modificado muito. No nosso grupo, por exemplo, a gente já recebeu algumas solicitações de indicação de psicólogo de idosos que estiveram na UTI por causa da Covid, voltaram para suas residências e apresentam sinais de estresse pós-traumático. Então, em todas as faixas, a gente está vendo um certo avanço, que eu acho que essa só tende a crescer o papel da psicologia, da saúde mental no funcionamento da sociedade.
É realmente muito interessante pensar desse jeito, principalmente porque o que o senhor comentou sobre os jovens estarem procurando mais por si próprios, está acontecendo bastante na nossa escola também. No IFSP a gente tem uma psicóloga própria da escola e eu tenho recebido muitos relatos de vários amigos que têm ido por iniciativa própria conversar com ela, então é muito legal a gente ver que as pessoas estão tendo essa coragem de ir atrás e conseguir melhorar a qualidade de vida delas, pelo menos nesse momento. É muito interessante mesmo. Eu tenho um relato meu que eu gostaria de comentar com o senhor, porque eu achei interessante e eu não sei qual a dimensão que isso se aplica, mas a minha mãe, ela comentou comigo esses dias que ela saiu para ir na feira e uma vizinha nossa, que ela não tem contato, ela não costuma conversar com essa vizinha, estava próxima dela e elas puxaram o assunto e a vizinha comentou que ela tem sentido que conversar com as pessoas é muito estranho porque parece que a todo momento ela está se despedindo delas, mesmo que ela não esteja se despedindo de fato. E a minha mãe comentou com ela que ela sentiu a mesma coisa, que ela tem sentido a mesma coisa, não só com familiares, como conhecidos, enfim. E eu queria saber o que o senhor acha disso, se o senhor acha que isso é um efeito causado pela quarentena, pelo distanciamento social, além dessas notícias constantes de óbitos causados pelo Covid, ou se isso é só um caso isolado. Ótima pergunta, Vicky, porque é assim, isso tem sido comum, isso a gente tem visto em pesquisas, não só no Brasil, mas fora, e também no cotidiano, ou seja, as pessoas, elas estão, o nosso contexto, o nosso dia a dia se alterou no sentido de vivenciarmos a cada dia uma nova ameaça, a cada dia uma nova notícia que nos coloca na defesa, em uma posição de defesa, e que as emoções que estão inundando o cotidiano das pessoas, elas são essencialmente negativas. A insegurança, a incerteza quanto ao futuro, a angústia pela perda, a própria perda ou a perda alheia, ou pela proximidade da perda, aquela impressão de que a Covid está chegando cada vez mais perto e que há pouco a se fazer. Essa é uma impressão que tem sido passada e essa sensação de medo e ameaça, ela foi incrementada até pela forma com a qual lidamos com a pandemia quando ela chegou. Quando ela chegou no país, a gente acompanhava quase que 24 horas por dia o que estava acontecendo na Itália, na França, e que basicamente as notícias eram concentradas em óbitos, e óbitos por desassistência, por exemplo. Ou seja, tivemos uma avalanche de informações no mês de março, e ainda sem uma difusão tão grande, ainda não era um momento de intracrise no país, a gente não estava tendo tantos casos e óbitos naquela época, mas foi preparado um terreno de terror, ou seja, uma sensação de terror. E essa sensação de terror, quando atrelada ao óbito, cria essa sensação de que cada momento pode ser o último. E se vocês pensarem, eu costumo pensar no grupo de pesquisa, eu já comentei isso até porque é uma hipótese minha para ser trabalhada no futuro. Nos meses de março e abril tivemos uma histeria coletiva. Por exemplo, eu vejo como indícios disso a inundação de lives. Nós tivemos, inclusive na ciência, teve histeria coletiva na ciência. O que houve de live para dizer o que você tinha que fazer na pandemia sem dado nenhum, ou seja, eram muito mais opiniões, uma forma de colocar para fora aquela ansiedade. Isso sobrecarregou toda a população com informações. Era como se estivéssemos vivenciando o próprio apocalipse. Inclusive memes sobre isso foram vários, certo? Então criamos uma situação em que todos se encontravam numa condição de despedida, ou seja, vou aproveitar para me despedir agora porque pode ser que eu não tenha uma próxima vez. Esse foi um extremo. Então nós temos dois extremos na pandemia. Tem o extremo da negação, onde você vê a situação ocorrendo na sua frente e ainda assim diz, figurativamente é cego, não está vendo, ou seja, é transparente aquela situação. E por outro lado temos a reação extrema, que é o medo extremo, o medo paralisante. Vou dar um exemplo para vocês, para entender como isso não é tão caso isolado como você comentou.
A gente fez uma pesquisa, a gente está tendo algumas pesquisas na Covid. E entrevistamos 7.000 brasileiros entre março e junho, 2 momentos em março e junho. E fizemos uma pesquisa muito simples, que eu gosto muito, uma técnica muito simples de utilizar, que é uma técnica chamada evocações. Que é basicamente assim, gostaria que uma das duas aí me respondesse. Quando eu falo a palavra coronavírus, quais são as 5 primeiras coisas que vêm à sua mente? Morte, medo, Pandemia. esperança. Acho que eu só consigo chegar no 3. Porque é como se resumisse tudo. Pode ir, Cris. Eu não consigo pensar sob pressão. Mas acho que o que ela falou se encaixa. Para vocês terem uma ideia, a gente fez isso com 7.000 pessoas em todo o país. E essa é uma forma da gente pesquisar para entender como as pessoas julgam, como elas avaliam, quais são as crenças delas a respeito das coisas. Nós queríamos saber as crenças a respeito da pandemia. O que encontramos? Exatamente o resultado que Vitória falou. Os 2 termos mais lembrados em março e junho foram medo e morte. Então, o que a gente pôde deduzir? Que a crença mais compartilhada pela população ao longo da pandemia, porque a gente fez coleta tanto em março como em junho, ela está baseada no medo e morte, no medo da morte. Ou, de certa forma, morrer de medo. Então, se você fizer várias combinações, essa é a forma que as pessoas estão pensando a situação. E esse pensamento a respeito da pandemia dispara modos de se comportar. Então, se eu vivencio uma realidade de medo e morte, eu tenho que estar me despedindo sempre. Eu não sei se eu vou ver ou se a pessoa irá me ver amanhã. E isso não é uma interpretação adequada, essa interpretação que gera sofrimento. Você está num sofrimento constante, você é exposto todo dia a essa sensação negativa de que o amanhã não pode não ocorrer. Eu atribuo parte dessa percepção das pessoas a essa questão da sobrecarga de informações negativas, sem filtragem. Que as pessoas, e assim, muita informação negativa e pouca indicação de como você pode lidar com isso, como pode desenvolver formas de enfrentar esse medo e essa morte. É interessante você falar sobre essa questão, né, do medo e preocupação, porque quando a gente estava pesquisando para fazer as perguntas para o podcast, a gente encontrou uma matéria, né, da Rede de Jornalistas Internacionais, que você deu entrevista, chamada Pandemia do Medo, o impacto da Covid-19 na saúde mental. E você falou sobre a regra do 5+1, que consiste em fatores que favorecem o controle do medo. Nós achamos essa teoria bastante interessante e a gente queria saber se você podia explicar um pouco mais sobre ela, como que funciona. Certo. Na verdade é uma regra dos 5, mais um fui eu que incluí. Esses 5 aí são 5 recomendações da Associação Americana de Psicologia, que eles fazem uma campanha maciça lá, robusta, que eu quero dizer, desculpe, uma campanha robusta para que as pessoas consigam desenvolver formas de lidar com esse período de pandemia. Então eles elencaram esses 5 itens e divulgam massivamente na população como eles podem enfrentar. E o que eu acrescentei seria o passo 0, que é o da regulação emocional, que eu achei que ficou faltando, então eu só incluí aí na história. A regulação emocional eu coloquei porque eu considero o primeiro filtro, ou seja, o nosso ajustamento, a nossa adaptação a esse contexto demanda muito de como percebemos a situação e como essa percepção, como a gente interpreta, ela vai desencadear emoções, certo? Nós, antes de sentirmos, pensamos, mesmo quando não sabemos que pensamos. Ou seja, nossas emoções são desencadeadas por formas de interpretação. Então, se você considera que a pandemia é uma ameaça extrema e longa e quase que uma exposição crônica que você tem a ela, a forma de você se sentir frente a ela é uma forma que vai disparar afetos negativos. Então, a ideia é que o primeiro passo é a busca pela regulação emocional. E essa busca
pela regulação emocional, ela tem duas características, é uma das teorias, que é o seguinte: nós temos duas estratégias básicas de regulação emocional. Uma se chama reavaliação cognitiva e a outra supressão emocional. A reavaliação cognitiva é quando, diante de uma situação que dispara emoções, nós paramos para reinterpretar, para avaliar se aquele estímulo que causa tanto medo, que causa pavor, se ele tem realmente aquela configuração. Então a gente pode tentar reavaliar cognitivamente a situação para assim equilibrar melhor as nossas emoções. Por outro lado, a gente tem a supressão emocional, que é uma das formas de lidar com os problemas, é suprimir os afetos, não expressá-los. Cada uma dessas estratégias tem funções. Há uma impressão que a supressão emocional é sempre ruim. Ela não é de um todo ruim. Porque imaginem um jogador de futebol que, sem querer, faz um gol contra no meio do jogo. Se ele não suprimir certas emoções, da culpa, o arrependimento, a vergonha, durante o jogo, ele trava, ele para de compartilhar a tática, ele para de fazer parte do grupo. Então, supressão emocional pode ser útil naquele momento. E a reavaliação cognitiva é quando, no intervalo de jogo, ele sai e vai conversar com o técnico. E o técnico mostra a ele que há outras possibilidades de interpretação daquela situação, e isso estabiliza as emoções dele. Então, nós temos essas duas estratégias que são básicas, e elas são importantes para que a gente possa criar um ambiente emocional mais favorável para lidar com a pandemia. Por quê? A ausência de medo nos expõe e o medo completo nos paralisa. Então, nenhum nem outro favorece o enfrentamento, tá? Além dessa regulação emocional, aí eu entro nos 5 tópicos lá que a APA recomenda, que é cuidar do corpo, ou seja, você cuidando do corpo, você está cuidando da mente. Nada melhor do que você promover o intercâmbio entre saúde mental e saúde física, elas caminham em conjunto, tá? E além disso, desvia o foco da pandemia, né? As pessoas, quando estão fazendo atividade física protegida, vale dizer, protegida da exposição, elas tendem a desviar um pouco o foco dessa ansiedade. A outra é conectar-se. O segundo passo é conectar-se, porque quando a gente compartilha o medo, às vezes ele é atenuado ou a gente reconhece que ele não é tão estranho como imaginamos. Então, falar sobre é um passo muito importante. Se está com medo, comunicar. Se está tendo sintomas, não consegue dormir, que é algo que está muito comum agora na pandemia, dificuldades no sono, dificuldades de alimentação, compartilhar esse medo, conectar-se com outras pessoas é um fator protetor. O terceiro é procurar ajuda, porque apenas compartilhar pode não dar conta, certo? Não é aquela questão apenas de colocar para fora, é você colocar para fora e ter alguém que saiba reorganizar aquilo e levar para dentro novamente. Porque o problema, a angústia, ela não é só expressão, é também introjeção. Você tem que trazer uma nova forma de entender aquela situação. Apenas falar, às vezes, pode levar, inclusive, a um estado de desespero, porque você evidencia a sensação de inevitabilidade, de que não tem jeito, que não tem mais solução. Então, procurar ajuda para poder reorganizar um pouco os seus pensamentos, suas emoções é importante. O quarto é fazer pausas. Desde o início da pandemia, houve uma mistura muito grande entre interno e externo. Antes a casa era para descanso, para você se desligar. Hoje a casa é tudo. É trabalho, é refúgio, é esconderijo. Então a casa assumiu todos para aquelas pessoas, vale dizer, que aderiram à política de quarentena, né? Então fazer pausas é importante. Eu não sei vocês, mas muita gente tem a impressão que desde março tem algo a fazer e ainda não teve tempo. E está em casa há muito tempo. E ainda assim a rotina ela se desregulou ao ponto de você estar com dificuldade de acordar, de ser pontual, o horário certo de dormir, tá? Isso é algo que está sendo assim generalizado. Então fazer pausas para reorganização é fundamental, certo? A APA considera fundamental e eu também, que é um momento de você centralizar e entender qual é o próximo passo. E o último seria o altruísmo. O altruísmo é assim, você preocupar-se com o outro, você tentar fazer
o bem por outra pessoa, seja ela próxima, seja ela distante, ela ajuda você a ter mais controle sobre a situação. É como se você percebesse que algo há a ser feito. Tem um conceito chamado de desamparo aprendido na psicologia, que é mais ou menos assim: a situação é tão ruim, você já passou por está passando de novo, está diante de uma situação tão ruim que você acredita que não há o que se fazer. Ou seja, você basicamente fica exposto à situação estressora e espera que ela passe. Tá? Então, esse desamparo aprendido é uma sensação. Qual é o nome? É literal, acho que não precisa de explicação, é a sensação de desamparo. E no caso do altruísmo, você retoma o controle de alguma coisa, você passa a perceber que fazendo algo frente à pandemia, nem tudo é tão inevitável. Há o que ser feito, você retomar o controle de sua vida, mesmo que seja em pequenas proporções, dá mais segurança e protege mais em termos de saúde mental. Certo. E acho interessante que você falou que uma das regras é cuidar do corpo. E a gente fez uma pergunta relacionada, né? Segundo o filósofo Spinoza, cada indivíduo possui sua potência. E esse indivíduo, realizando interações com bons afetos, ele aumenta sua potência. Caso ele interaja de forma a realizar maus afetos, ele diminui sua potência. Para ele, o corpo e a mente são indissociáveis, ou seja, o que afeta ou beneficia a mente acontece com o corpo e vice-versa. Em tempos de pandemia, que estamos todos os dias rodeados de mais maus afetos do que bons, como podemos elevar nossa potência para que possamos beneficiar tanto nossa mente quanto nosso corpo? Ótima pergunta complexa, viu? Vamos lá, se eu consigo responder. Além dos 5+1 que eu comentei, tem um outro fator que é bem comum, curioso e comum. Vamos imaginar assim, nós já tentamos fazer a nossa regulação emocional, nunca é um evento único, você não se regulou uma vez, essa regulação fica para sempre, uma regulagem que oscila a cada vez que você se depara com a notícia ruim, por exemplo. E você tem todos os outros passos que mostram como é que a gente pode retomar algum controle e promover algum bem-estar. Então, um outro passo que pode ser feito é a integração da nova rotina. O que a pandemia trouxe, como eu falei antes, é a modificação do seu dia. Coisas que estavam bem estabelecidas ao longo dos anos, elas se alteraram de uma hora para outra. E isso tem impactos em tudo. Por exemplo, um problema que tem sido visto, e eu vejo na universidade, é que a modificação para aulas online tem diminuído a motivação dos alunos. Eles estão até interessados, mas a motivação, a interação em sala de aula se torna mais difícil, é incrivelmente mais desgastante do que a gente imaginava. Para mim mesmo, foi uma enorme surpresa que dar uma aula de 2 horas na universidade é muito mais fácil do que 2 horas sentado aqui no computador. É incrivelmente diferente a sobrecarga que a gente sente nessa transição. Então é uma alteração ampla de rotina. Então tentar integrar, ter algum controle sobre o dia a dia, estabelecer horários, estabelecer o seu nível de exposição à pandemia. Uma coisa que eu fui perguntado certa vez foi assim: a gente está sendo exposto constantemente a várias notícias. O quanto a gente deve acompanhar? Bom, você deve acompanhar o tanto quanto você acompanhava antes. Você era uma pessoa que assistia o jornal uma vez por dia? Fique assim, assista uma. Você acompanhava o dia todo um canal de notícias? Pronto, permaneça assim. Eu acho que esse controle, tentar estabelecer algum controle sobre toda a desorganização que foi causada pela pandemia, dá uma maior sensação de segurança. É menos uma percepção de imposição externa. Que entendam o seguinte, talvez vocês conheçam alguém que tem uma interpretação dessa forma. Se você percebe usar máscara como um castigo, todo dia você está sendo castigado. Você tem a percepção de que todo dia está sofrendo um castigo. Se você adere a essa medida protetiva, ela deixa de ser castigo. Ela passa a ser opção, passa a ser esforço, passa a ser uma escolha. E ela sendo escolha, ela sobrecarrega menos, porque você se dispõe a se esforçar por aquilo.
É como se fosse por um fim, por um bem maior. E essa conversão da máscara deixar de ser castigo e passar a ser uma necessidade temporária atenua o sofrimento. Você deixa de sentir que é um controle externo e passa a perceber que você está colaborando. Lembra quando eu falei do altruísmo? É um esforço individual pelo coletivo. O coletivo ele vai se impor também sobre você. Essa é uma forma, eu diria que assim, é uma relação ecológica, mutualista. A gente não pode ter uma relação só gregária, certo? De só se juntar para a defesa ou para a alimentação. Se a gente conseguir ter uma relação ecológica mutualista, ou seja, o bem-estar coletivo será o bem-estar individual e o bem-estar individual vai conseguir produzir o coletivo, isso a gente encontra um meio de elevar todas as potências. E todos podem caminhar, de certa forma, em termos de otimização da saúde mental e física, de mente e corpo. Então, indivíduo e coletivo numa troca constante. Um sem o outro não sobreviveria. É bem a definição de relação mutualista, né? Ou seja, ambos precisam estar em interação para que a sobrevivência ocorra. É legal o senhor comentar isso. Isso me lembrou também uma frase que eu não lembro de quem era, mas que comentava que a gente não pode controlar as coisas que acontecem ao nosso redor, não podemos controlar o que as outras pessoas sentem, mas a gente pode controlar como a gente lida com isso. Uhum. Então, querendo ou não, grande parte disso depende da gente mesmo. E nessa entrevista que o senhor falou da regra do 5+1, o senhor também falou sobre a questão do medo e da preocupação. E segundo os seus apontamentos, a forma como a gente regula essas sensações, justamente o que a gente está falando, traduz o estado da nossa saúde mental. E diante do negacionismo extremo de muitos e muitos brasileiros, milhares, como é que a gente pode difundir uma cultura de autopreservação e cuidado coletivo num momento como esse, principalmente agora que está se iniciando a nova onda do Covid-19? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, porque tem sido um fenômeno que tem chamado a atenção. Eu vou falar não como pesquisador na prática, como indivíduo. O negacionismo tem me surpreendido a cada dia, porque a gente já vivenciava, por exemplo, ainda é um fenômeno que precisa ser estudado. Os colegas da sociologia, da psicologia social, com certeza vão investir nisso, para tentar entender. A gente sabe um pouco, eu colocaria como pouco, sobre teorias da conspiração, sobre um fenômeno de massa, o contágio emocional coletivo, mas a dimensão que assumiu agora na pandemia é algo que me chama bastante atenção, porque todas as classes, todos os grupos sociais, todos eles estão sendo afetados de alguma forma. E de onde você menos espera, vem colocações que você fica impressionado de que aquela pessoa, aquelas pessoas estejam interpretando a realidade daquela forma. Então, é algo bastante curioso, no mínimo, né? No caso da vacina, que é mais para a minha área da psicologia da saúde, o fenômeno da recusa à vacinação ele já vinha se incrementando há alguns anos, ou seja, esse ano a gente teve um estopim da Covid para disparar isso como um todo na sociedade, mas ao longo dos últimos anos a gente já tem tido problemas com o não cumprimento da meta de vacinação no país. E, por exemplo, a bola da vez é a vacina, né? Todos os dias a gente está vendo debates a respeito de vacinação. Como lidar com isso? Eu acho que ainda estamos no meio do processo. 2020 é um ano muito único, certo? Eu até comentei em outras oportunidades, por exemplo, a gente está diante de um fenômeno que vai marcar a história da humanidade. Nós não sempre estudamos a Idade Média e tem lá as grandes crises em saúde. Essa é uma das que estarão nos livros de história no futuro. E a gente não tem clara dimensão do quão grande ela é, porque estamos exatamente dentro do processo. Eu já repeti isso uma vez, nem a Guerra Mundial foi tão mundial quanto a Covid. Não temos um outro evento que simultaneamente nós, aqui no Brasil, outras pessoas em
todos os cantos do mundo estão lidando com a mesma coisa. Não havia, a gente não tem notícia de um evento anterior que tivesse mobilizado toda a humanidade. Isso é muito grande, a gente não tem dimensão do tamanho. Então, até a forma de lidar com isso, como nos precavermos quanto a isso no futuro, ainda está em desenvolvimento, ainda está em fase de reflexão para entender. Eu, como hipótese, colocaria educação e saúde. Ela é o caminho inicial. Eu acho que a educação em saúde, como lidar com a saúde física e a saúde mental, poderia ser, de certa forma, disciplina que nós acompanhássemos ao longo da vida e aprendendo sobre proteção, exposição, saúde pública, saúde individual, tudo isso sendo estudado desde a infância, porque nós aprendemos a nos cuidar e até aprendemos a nos expor. Então, se a educação em saúde seria uma forma de desenvolver consciência no primeiro momento, depois desenvolver comportamentos para que as pessoas pudessem executar. E quanto mais a educação em saúde viesse para a realidade das pessoas, mais provável ela seria, vamos dizer assim, introjetada. Lembrem aí, os melhores professores, de certa forma, de matemática, português, o que é que eles fazem? Eles trazem a matemática para o dia a dia, jogam português para o seu cotidiano, fazem com que você saia da sala de aula e olhe o mundo geograficamente. Você sempre passou por aquela elevação e nunca notou que aquilo é algo estudado pela geografia. Então, os ótimos professores, eles colocam a ciência dentro do seu dia a dia. Eu acho que a educação em saúde permitiria colocar a temática de saúde dentro do cotidiano de cada um. É um pouco do que a gente vê nas disciplinas tradicionais da escola. E não seria uma solução a curto prazo, mas formação de novas gerações. Surgiu uma questão sobre isso que o senhor comentou agora, sobre a questão de, também tendo a ver um pouquinho com a pergunta passada, do senhor estar comentando que o senhor acredita que talvez a gente tenha passado por um momento de histeria. Isso me lembrou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, quando surgiu uma onda onde muitas pessoas estavam sofrendo com essa quebra da Bolsa e teve muitas consequências bem graves para algumas pessoas, mas principalmente me lembrou o termo na sociologia, que não é exatamente esse, mas quer dizer mais ou menos isso, que é um adoecimento social. Eu não lembro o termo correto agora, mas o senhor diria que talvez essa histeria coletiva que o senhor acredita que a gente possa estar passando esteja relacionado com isso também, no momento que a gente está? Sim, porque eu acho que a pandemia, de certa forma, pegou todos, vamos dizer assim, em certa medida de surpresa. Não havia uma... Eu estudo capacidade de adaptação, esse é meu objeto de estudo na psicologia da saúde, que é como as pessoas lidam com problemas. Certo? Minha grande curiosidade é entender como é que as pessoas lidam com adversidades e por que algumas resolvem e outras não. Porque algumas ficam doentes diante da adversidade, enquanto outras saem bem daquela situação. E para a situação da Covid, a impressão que eu tenho hoje é que não havia uma base anterior que preparasse a população para lidar com isso. O Brasil não tem desastres. Nossos desastres são quase programados. A gente não tem fenômenos naturais que nos atingem a cada ano. Nossos desastres estão ligados à desigualdade social, à exposição de determinados grupos. Todo ano a gente vê deslizamento de terra, seca, são coisas cíclicas. Então a gente não tem desastres naturais que nos pegam de surpresa, tá? Em geral, tá? Não dá para colocar como definitivo. Então eu acho que a população ela não tinha um aparato anterior emocional, cognitivo, econômico para lidar com situação dessa magnitude. E uma reação é um fenômeno de massa que ele se dá por contágio emocional. O desespero de uma pessoa ele pode passar para outra, você não tem nem certeza pelo que está desesperado, mas por se encontrar num grupo onde todos estão desesperados, você clama também por alguma coisa que vai acontecer. Então esse fenômeno ele é mais estudado na psicologia social. E na psicologia da saúde eu diria assim, que hoje a gente pode dizer que houve um rebaixamento geral da capacidade adaptativa das pessoas. A população,
como um todo, se encontrou vulnerável, e isso foi novo. Tipo, uma vulnerabilidade coletiva. E hoje a gente sabe que ela não é tão coletiva assim, como um todo. A Covid, ela pega, inclusive, grupos que já são previamente discriminados, o que é um problema, acentua. São idosos, portadores de doenças crônicas e pessoas obesas. Então, assim, são 3 grupos que estão mais vulneráveis à doença e que previamente a sociedade já tratava de modo diferenciado. Mas lá em meados de março, abril, não, era um cenário de The Walking Dead. Todo mundo pensava que seria a devastação completa. Isso levou a um desespero. Então, eu acho sim que pode se aplicar a ideia de adoecimento social no sentido de vulnerabilidade coletiva. Todos se encontraram, de certa forma, expostos àquilo. E poucos sabiam o que fazer. Eu acho que isso pode ser aplicado, mas como eu disse, estamos dentro do processo, teremos muito mais clareza no futuro. Cabe aos historiadores aí, eles vão investir certamente nisso. Eu acabei de lembrar o termo correto era anomia social, é um termo do sociólogo antigo chamado Durkheim, e que quer dizer exatamente isso, que é uma desregulação enfraquecimento dos vínculos sociais, que acaba levando as pessoas a agirem de formas extremas. E nesse caso, eu acho que eu estava relacionando bastante também com o fato desse negacionismo das pessoas, de elas negarem completamente que estamos de fato em uma pandemia ou se negarem a tomar os cuidados necessários. E agora a gente vai para uma pergunta um pouquinho diferente, que a gente estava dando uma olhada nas suas redes sociais e encontramos um livro na qual você é um dos autores, intitulado Gênero, Violência e Saúde, Processos de Envelhecimento. E pelas informações que a gente encontrou sobre ele num site de um grupo editorial, o livro discute diversos assuntos acerca do processo de envelhecimento. Qual foi o papel do senhor na elaboração desse livro? E a gente também queria saber se o senhor podia falar um pouquinho mais sobre o que ele cita. Certo. Legal vocês terem encontrado. Esse é o último livro que a gente lançou aqui por nossa linha de pesquisa na pós-graduação em psicologia da Federal de Sergipe. Eu faço parte de uma linha de estudos que é saúde e desenvolvimento, certo? Então, nós, eu e mais 2 colegas, professor Helder e professor Joilson, nós combinamos de periodicamente lançarmos livros sobre as temáticas que trabalhamos. E o deste ano foi envelhecimento, onde a gente estuda, a gente trabalha o objeto de estudo de cada um. Uma pessoa trabalha mais com saúde, outra com gênero, outra com violência. Então a gente escolhe um grupo social para poder investir nos estudos e em pesquisas. Eu fui organizador do livro, um dos 3 organizadores. Esse livro é uma série, na verdade. A gente já tem um livro sobre adolescência, tem um outro sobre gênero, diferenças de gênero, e vem aí no próximo ano sobre infância. Então a gente tem uma produção constante investindo na nossa linha de pesquisa. Eu fui organizador e autor de 2 capítulos nele, e outros colegas foram convidados para escrever sobre diferentes facetas do envelhecimento olhadas pela psicologia. Nós temos, por exemplo, um capítulo que fala sobre a neuropsicologia do idoso, outro fala sobre psicologia positiva, como promover bem-estar, como promover afetos positivos, outro fala de discriminação e o impacto na saúde dos idosos. Tem um capítulo conceituando o que é envelhecimento na perspectiva da psicologia. A ideia desse livro, assim como os outros, é que ele se torne um livro de base para quem tem interesse na psicologia e quer investir na compreensão do envelhecimento. Tá? Tem um outro, aí esse está fora dessa coleção que a gente está montando, que tem um livro sobre psicologia e Covid que já está no forno, está saindo em breve. A gente tem uma série de trabalhos que vão ser publicados a respeito desses aspectos psicológicos da pandemia, o que a gente tem visto e como a psicologia tem se inserido nesse cenário. Isso é muito interessante. Quando lançar, se o senhor puder mostrar pra gente, falar sobre, talvez renda um novo podcast. Vicky, deixa eu fazer um comentário. Esses livros, eles em geral estão disponíveis. Eu acho que o único que não está disponível é esse de envelhecimento, por enquanto, mas o da Covid a gente tem investido cada vez mais nas publicações gratuitas.
Eu mando para vocês. Bom, agora só para finalizar o nosso podcast, a gente queria perguntar se eu gostaria de fazer alguma consideração final ou deixar um recado para quem quer que esteja ouvindo a gente. Ok, queria agradecer novamente a vocês, foi um prazer estar nesse bate-papo, a gente poderia passar mais horas aqui falando sobre psicologia, tá? No final, eu acho que nesse cenário de pandemia, uma coisa que cabe dizer é: devemos cuidar de nossa saúde mental, né? Já estamos nessa maré de Covid há um bom tempo e agora no final do ano estamos vendo a praia, enfim, estamos conseguindo ver que a praia está lá, e que cuidar da saúde mental é uma das formas de se proteger, inclusive desses efeitos exacerbados de exposição à pandemia. Então, a proteção à saúde mental é um bom amortecedor de todos os impactos negativos que têm se somado no dia a dia. E cuidar da saúde mental é sempre estar emocionalmente bem é sempre um bom travesseiro, né? Dormir bem, sentindo-se bem é uma das melhores coisas, tá? Eu acho que cuidado com a saúde mental ele pode estar sendo evidenciado ao longo dessa pandemia. Certo. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer mais uma vez você, André, por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos também a você que ouviu esse podcast até o final. E caso queira saber mais, nos acompanhe pelo Instagram, que é @ifspcast, e no YouTube e nas outras plataformas de áudio. Então é isso, obrigada e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, pessoal!